Questãozinha número 5 do ITA 2021, uma questão de hidrodinâmica, uma questão muito clássica em vestibulares desse tipo. Eu recomendo que todos pausem e tentem resolver. Vamos lá, eu vou ter que passar bem rápido por alguns conceitos, porque vocês vão ver que são muitos conceitos individuais que a gente precisa saber para poder ficar bem claro na nossa cabeça do que se trata a questão. É uma questão que sai com o princípio de Bernoulli, mas eu não posso assumir que todos vocês saibam de cor e Santiago o significado do princípio de Bernoulli. Então, vamos lá. Questão 5. Um recipiente de área transversal constante igual a A é preenchido por uma coluna de líquido de densidade ρ e altura h. Sob o líquido encontra um pistão de massa e que pode deslocar verticalmente livre de atrito. Um furo no recipiente é feito a uma altura h, de tal forma que um filete de água é expelido conforme a figura. Assinale a alternativa que contém o alcance horizontal d do jato de água. Então, como eu disse, questãozinha de hidrodinâmica que envolve alguns conceitos primordiais de hidrostática. Aqui eu fiz um desenho bem tosco, mas eu espero que vocês entendam. Porque quando eu estou falando de hidrostática, eu estou falando, a princípio, a primeira coisa que a gente vê é o conceito de pressão. E pressão no mundo real, o que é? É uma força sobre uma área. E o que esse desenho significa? Significa aquele salto alto que a pessoa pisa com ele no seu pé, no seu dedinho, no seu mindinho, né? E vai doer muito. E por que vai doer muito? Porque eu tenho um peso aqui da pessoa sobre uma área que é muito fina, uma área que é muito pequena, E como esse fator de área fica no denominador, quanto mais pequeno ele, maior, né, ele é inversamente proporcional, maior é a pressão. Então, se ainda casar com uma pessoa um pouco mais gordinha, que tem uma força-peso, né, vou chamar de força-peso para não falar que ela é gorda, né, uma força-peso mais elevadinha, é, essa pressão vai ser muito alta e vai doer bastante. Então, esse é o conceito de pressão no dia a dia, né? E em líquidos, a gente pode abrir isso, eu não vou abrir aqui, mas relaciona com densidade, densidade de volume, a gente vai conseguir achar aqui uma relação com a pressão que é igual a ρgh, onde esse ρ é a nossa densidade, viu? E esse g é a aceleração da gravidade. Você vê que até nos líquidos a nossa força gravitacional é muito importante para definir eles. Outra consideração que a gente pode fazer é que, relacionada à pressão atmosférica, a gente tem ao nível do mar aproximadamente 10 a quinta Pascal. Pascal, na verdade. A gente até costuma chamar isso só de 1 atm, viu? É bem comum essa abordagem em 1 atm, mas é óbvio, a gente vai falando no sistema internacional, é mais interessante lidar com Pascal, certo? Outro conceito bem interessante de hidrostática é o conceito da lei de Stevin. E o que a lei de Stevin nos diz? Diz basicamente que se eu tenho dois pontos e eu quero calcular a pressão entre esses dois pontos, eu não preciso calcular individualmente eles e fazer a diferença. Posso fazer isso? Posso. Mas você vai ver, se você fizer uma vez só, que abrindo esse problema, o que eu tenho na verdade é que a pressão do A e a pressão do B vezes uma variação entre a própria altura vai nos dar a nossa resultante. Então eu só preciso fazer a variação dele, só levar em consideração o H como sendo a variação de H. Outro conceito bem interessante. Além disso, em hidrostática, a gente tem esses outros conceitinhos aqui, o teorema de Pascal, a gente tem a prensa hidráulica, o empuxo, mas eu vou deixar a critério de vocês estudar. Não vai cair, não vai ser útil para a gente esses conceitinhos. Eu vou direto partir para o que importa para a gente conseguir entender Bernoulli, que é a equação de continuidade, que é basicamente uma relação para fluxos, fluxos de líquidos, fluxos de fluidos. Então, o que eu sei sobre fluxo? O que é um fluxo? Fluxo é a quantidade de volume que sai de algo em um determinado tempo, certo? Então, se eu estou falando de equação de continuidade, eu quero dizer o seguinte. Se eu tenho aqui um fluxo de um líquido ideal, vamos chamar de água, um líquido que não é viscoso, um líquido, né, linearzinho, o que eu vou ter aqui? Que nessa área transversal aqui, que vou chamar essa aqui, ó, vou chamar de área 1. Eu chamei já aqui do lado de área 1, não precisa escrever, né? Chamar de área 1. E essa área 2, ambos têm um deslocamentinho, né, uma alturazinha na horizontal. O fluxo que passa nessa secção transversal aqui é igual ao que passa nessa secção. Você pensa, mas como, Bruno? Não faz sentido isso. Como assim vão ser iguais? Mas faz, porque fluxo é o volume por tempo. Então, eu estou te falando que vai passar o mesmo fluxo. Não estou te falando que vão ser volumes iguais em tempos iguais.
vão ser provavelmente volumes diferentes em tempos diferentes. É óbvio que se o volume for maior, o tempo vai ser menor. Vice-versa, eles têm que se manter constantes, né? Há uma relação. Então, o que a gente concluiu da equação de continuidade é que o fluxo de um é igual ao fluxo de 2. Mas vamos abrir isso daqui. Se eu sei que o fluxo de um é igual ao fluxo de 2, e eu também sei que o fluxo é volume por tempo, e ainda sei que o meu volume é a minha área da base, né? Vamos chamar de área da base, mas é a minha área transversal, vezes a minha altura, que aqui eu vou chamar de D, o que eu vou ter então? Eu vou ter o seguinte: quando eu fizer a minha área de 1 vezes o meu d de 1 sobre o meu t, repare que isso daqui é uma equação de cinemática básica, uma equação de retilíneo uniforme. Eu não estou falando de nenhuma aceleração, não estou falando que teve uma prensa, não estou falando que teve nenhuma resistência, não estou falando que não teve nada. É só um fluxo correndo, uma continuidade. Então eu consigo relacionar isso daqui com a minha velocidade, uma velocidade simples, velocidade média, no V1 e no V2, né? No V1 e no V2 eu consigo fazer essa relação. Então a gente acha outra relação na equação de continuidade, que é a minha área de secção, minha área transversal 1 vezes a minha velocidade 1 é igual à minha área de secção 2 vezes a minha velocidade 2. Essa é uma forma interessante, um jeito interessante de lidar com a equação de continuidade. Bom, mas como eu te disse anteriormente, a gente vai usar para resolver essa questão é basicamente Bernoulli. E aqui está a equação de Bernoulli, para quem quiser se aventurar e já pausar o vídeo e já resolver a questão por si só, e é isso mesmo. Eu não sei se todos vocês já viram a equação de Bernoulli. É uma equação que é relativamente trivial, mas eu não posso afirmar que todos vocês saibam de onde vêm esses números, de por que isso daqui é 1 sobre 2 ρ v, sabe? É uma equação que parece complicada, que parece complexa, mas se você nunca viu, eu vou deixar aqui do lado, eu fiz uma demonstração da equação de Bernoulli para ajudar quem nunca tinha visto essa equação, tá? Então, Bernoulli, basicamente, ele fez essa demonstração ao aferir que, já que os fluxos são iguais, então, se eu tenho uma força aqui, se eu tenho um deslocamento, eu estou lidando com algum tipo de trabalho. Se eu estou falando de um trabalho e estou me relacionando com a velocidade, tem alguma coisa que eu já vi sobre isso. Em uma própria questão do ITA, acho que se não me engano é a questão 3 ou 2, que relaciona trabalho e energia cinética. Então, olha, é outra associação interessante, por isso que quando o seu professor fala que essa é a coisa mais importante de energias, você deveria levar a sério. A gente usa o tempo todo, variação de energia cinética é igual ao trabalho. Então, através dessa relação, Bernoulli conseguiu chegar nessa definição, né, dessa equaçãozinha. Então você vai ver aqui que ele deve fazer algumas considerações, né? Ele chamou a pressão de força sobre área, que foi o que a gente viu, ele chamou a densidade de massa sobre volume, e daí vem aquela parte lá que na equação alguns alunos ficam perguntando de onde vem aquele ρ, V2 ao quadrado sobre 2, vem daqui, né? Porque ele chamou o M de ρv, certo? Então, se vocês, eu vou até deixar um zoom aqui menor, se vocês quiserem pausar e ver como resolve, como se simplifica essa questão, como se demonstra essa equação, tá aí, tá feito o meu papel. Agora eu vou aplicar essa equação, tá certo? A gente já sabe que ela veio do princípio de trabalho de energia cinética, vamos aplicar ela. E aí a aplicação dela é um pouco trabalhosa, vamos dizer assim, né? Cadê a equação de Bernoulli? Aqui, essa parte aqui. Então, temos aqui uma pressão no ponto 1, que é esse ponto que eu chamei aqui, que está distante do solo, uma altura h1. E eu tenho aqui minha pressão 2, que está distante do solo, uma altura h2. Ele tem uma velocidade, ele tem uma velocidade. Aqui minha área transversal é S1 e aqui minha área de secção transversal é S2. Baseado nisso, chegamos nessa equação. Eu quero te mostrar uma coisa que vai ser muito usual para você resolver diversos problemas de ITA, IME, Olimpíada de Matemática, AFA, Olimpíada de Matemática não, Olimpíada de Física, perdão. Vários desses vestibulares cobram muito uma variação típica do problema de Torricelli, certo? O que foi o problema de Torricelli? Ele pegou a equação de continuidade, pegou a equação de Bernoulli e fez uma aplicação usual para o dia a dia, né? Ele fez uma coisa que a gente vê o tempo todo, que é, por exemplo, uma torneira que está uma caixa d'água que está jorrando para uma torneira, vamos dizer assim, isso é um problema de Torricelli. Então, é problemas do cotidiano que acontecem o tempo todo. Você vai ver como é bem usual essa aplicação de Torricelli. Eu tenho aqui um recipiente de água, um recipiente de líquido ideal. Aqui em cima eu tenho um ponto 1.
Esse aqui é meu ponto 1, aqui embaixo eu tenho um ponto 2 bem no buraquinho, no meu filetezinho, né? Aqui está jorrando água. Aqui eu tenho uma altura Hzinho, aqui eu tenho uma altura H', e então, para poder achar qual que está a altura do meu filetezinho, eu tenho que fazer o quê? Hzão menos o H'. Então, eu vou ter esse valor de H aqui. Então, quando ele faz isso e aplica a fórmula de Bernoulli, o que ele consegue observar? No meu ponto 1, a única pressão que eu tinha era a pressão atmosférica. Igualmente, no meu ponto 2, a única pressão que eu tenho é a minha pressão atmosférica. Então, ele corta aqui, ele corta aqui. Além disso, eu tenho uma pressão própria do fluido, né? Aquela pressão que a gente trabalhou em hidrostática, a pressão do líquido. E essa pressão do líquido, então, PGH, PGH', para o outro caso, e a equação que vem, o fator que vem da equação de Bernoulli, que é a densidade vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. A primeira observação que ele fez foi essa da pressão atmosférica, conseguiu cortar os P1, e ele fez outra observação também, que é bem usual e a gente usa o tempo todo, que como eu estou falando de um filete que tem uma área de secção transversal muito pequena, e eu estou falando de um recipiente que normalmente tem uma área de secção transversal muito grande, esse V vai para zero, porque a diferença é muito grande. Esse líquido praticamente não se move aqui, ele só se move com um fluxo bem rápido aqui. Então, esse V ele é aproximadamente zero. Quando ele faz esse V aproximadamente zero, sobra muita pouca coisa para ele trabalhar. Então, repare, sobra os dois PG, ele vai fazer colocar eles em evidência e vai trabalhar com Hzão menos H', que é o nosso Hzinho. E aí o que ele vai ter? Ele vai conseguir cortar as densidades, não vai depender da densidade da água ou de qualquer líquido que esteja ali. Então é um problema bem usual, a gente consegue aplicar ele em praticamente todos os líquidos, na real de todos os líquidos, né, independente da densidade. Ele vai chegar numa relação, então, que o V, a velocidade de vazão, a velocidade que aquela água vai ser jorrada por aquele filete, vai ser 2GH na raiz, né? E vocês vão ver que quando a gente está lidando com aquele problema do ITA, é uma variação clássica desse problema. E vocês vão entender como é importante saber esse problema, viu? Por isso eu recomendo. Isso aqui ficou muito por cima, muito superficial. Se você quer prestar algum desse tipo de vestibular, é interessante você dar uma olhada com calma nesses problemas de Torricelli, nessas especificações, que elas ajudam demais, né? A gente vê demais aplicações que são derivadas desta. Outra coisa que vai ajudar a gente, isso daqui eu também vou deixar como passado, como batido, porque é o tempo de queda de alguma coisa está acelerada. No caso, a nossa água lá está acelerada pela aceleração da gravidade. Isso aqui vocês veem em cinemática, vocês cansam de ver esse tipo de problema, então só deixei aqui para ficar claro, para quando a gente for usar, vocês não terem dúvidas de onde saiu, tá certo? Vamos resolver o problema então. Bom, vamos resolver esse problema de uma maneira mais rápida. Por quê? A gente tomou tempo demais nessas explicações de pequenos conceitos e basicamente o que a gente usava era só o de Bernoulli, mas eu espero que vocês tenham entendido um contexto geral, não só o Bernoulli. Então, resolvendo essa questão aqui, a gente vai ter que atribuir, então, que a gente tem um ponto 1, vamos chamar o ponto 1 aqui, vamos chamar esse aqui de ponto 1, ponto 1, e aqui já vamos chamar de ponto 2, então, meu ponto 2. Então, a primeira coisa que eu quero saber é qual que é a minha pressão no ponto 1. Minha pressão no ponto 1, ela depende só de uma coisa. Quer dizer, ela depende de várias coisas, mas vocês vão ver que no final vai ser basicamente de uma. Ela depende da minha pressão da atmosfera. A atmosfera está fazendo pressão aqui. Ela depende da minha pressão feita pela prensa hidráulica, uma pressão humana, né, uma ação humana, que a prensa hidráulica vai ter a pressão de força-peso, né, vezes a área transversal. E ela vai ter também a pressão que vem do líquido, né, de ρ GH. Esse H, repare, esse H aqui eu posso já fazer direto. Vocês vão ver, eu posso fazer o seguinte. Não, eu vou fazer parte a parte. Eu ia usar o princípio de Stevin aqui, porque eu já posso fazer. Na real, eu vou usar porque eu já expliquei isso para vocês e não vão ficar perdidos. Já vou chamar isso aqui de H menos H', porque é a diferença de dois pontos. Vocês viram como o princípio de Stevin é importante? Vocês acharam que era à toa, né? Mas aqui eu já vou simplificar chamando só da diferença entre os dois, certo? Então, esse é meu P1. E no meu P2, o que eu tenho no meu P2? O que eu tenho no meu P2? Tenho simplesmente a minha pressão. Ah, travou meu. Travou não. Tenho simplesmente a pressão atmosférica, né? Meu P2 tem a pressão atmosférica. Certo? Então, beleza. Agora o que eu preciso fazer é aplicar Bernoulli. Aplicando Bernoulli.
Bernoulli. Então, beleza, vamos aplicar Bernoulli. Meu Bernoulli diz que minha pressão 1 mais o meu ρ V1 ao quadrado sobre 2 é igual a minha pressão 2 mais ρ V2 quadrado sobre 2. Isso daqui é uma igualdade, né? Esse meu P1 aqui, a gente já viu o que ele vale. Ele vale o meu F, peso, minha força peso, dividido pela minha área transversal 1, mais a minha pressão atmosférica, mais o meu ρ G Hzão menos Hzinho. E meu P2 vale simplesmente minha pressão atmosférica, mais ρ V. Opa, eu esqueci de falar aqui do meu. Tenho que ter colocado aqui também um ρ V1 ao quadrado sobre 2. Desculpem, gente. Esqueci disso aqui, eu vi agora só. Dividido por 2. Beleza, aqui a gente colocou nossa equação de Bernoulli. De cara eu posso ver que eu tenho um ATM daqui e um ATM daqui, certo? Então já mandei pro saco. Outra coisa que eu posso fazer, uma aproximação, que vem da equação de Torricelli, que vem do problema de Torricelli, é que esse V aqui, por se tratar de uma área muito grande, ele é aproximadamente zero. Então, se ele é aproximadamente zero, eu não preciso considerar ele, certo? Minha força-peso também eu já vou chamar ela logo de mg, né? Porque mg todo mundo sabe. E aqui eu vou ter meu A1. Sobrou o quê? Mais ρ g Hzão menos Hzinho. Isso daqui vai ser igual a ρ V2 ao quadrado sobre 2, certo? Agora o que eu quero achar minha velocidade. Então, a gente vai passar tudo para o outro lado, né? Eu vou deixar ao quadrado ainda, depois eu passo a raiz. Eu vou ter aqui um mg, eu passei o meu ρ dividindo, né? mg a ρ, a1 ρ, e passei meu 2 multiplicando, né? E aqui eu tenho um mais 2 ρ g, eu passei um ρ dividindo, já veio de cara, ele vai cortar com isso daqui, e tenho h menos Hzão, certo? Agora eu já vou colocar, eu consigo ver que eu consigo colocar um 2G em evidência, né? E já fazer uma simplificação aqui marota, e já vou também aplicar a raiz. Eu vou deixar aqui então com 2G em evidência, e vou ficar só com m dividido por A1 ρ, mais, eu vou ter aqui um H menos H', certo? Então, esse aqui é o nosso problema, essa aqui é a nossa velocidade, mas eu não quero a velocidade, reparem, eu quero, ele diz ali, ó, o que eu quero? Eu quero aonde isso cai, eu quero o meu ΔX, certo? Mas o que a gente já viu também foi que a gente está falando de um momento que basicamente, para achar o meu ΔX então, o ΔX é o quê? ΔV sobre ΔT, certo? Na verdade é o contrário, né? Meu ΔV é igual a ΔX sobre ΔT, certo? Então, se eu quero achar meu ΔX, eu vou ter então meu ΔV vezes o meu ΔT. Então, é isso aqui que eu vou usar para poder achar meu ΔX. Mas esse t aqui, de onde vem esse tempo? Esse tempo aqui é o tempo de queda, né? Que eu falei para vocês que era muito usual, a gente usa ele o tempo todo quando a gente fala de movimentos acelerados, né? Isso aqui vai evitar que a gente tenha que fazer isso aqui por uma equação de segundo grau, basicamente, né? Porque a gente já vai aplicar direto o tempo já na expressão, como se eu tivesse evitado fazer uma etapa, né, do problema. Então aqui o meu V é o quê? 2G M A1 P não, ρ, mais H menos H', isso daqui vezes o meu ΔT, que é meu tempo de queda, que vale duas vezes o meu H, tempo de queda H, sobre G, certo? Então, beleza. O que eu vou conseguir fazer aqui, então? ΔX, quando eu passar isso aqui multiplicando, vai ficar esse 2 aqui, vai sair da expressão. E esse G eu vou conseguir cortar. Então, porque 2 e 2 vai ficar 4. Então, o 2 vai sair. O que eu vou ter, então, o H vai ficar em evidência. Não, não vai ficar, não. Vai ficar HM dividido por A1 ρ menos, e agora aqui sim, um H que vai sair. H menos H multiplicado por H. Esse H aqui consegue ficar em evidência, né? Então, o que eu vou ter? Meu ΔX vai ser igual a 2 raiz de H M A1
Rho menos H. H. É mais, né? Que é mais, desculpem. É mais. Então, vamos ver se tem essa expressão ali. Eu acho que está certo. Então, temos aqui H, H menos H. Exatamente isso, não é? Letra C? É isso mesmo? H menos H, Rho de H. É isso aí mesmo. Deixa eu só ver aqui. Então, vocês verem uma questão. Eu particularmente achei ela um pouco mais complicada do que travou aqui, então vai ficar por isso mesmo. Eu achei ela mais complicada do que as demais, as outras, na verdade, só não mais que a primeira, mas ela também não exige nada surreal, assim, não, é basicamente Bernoulli, então não sei se ela conseguiria ser chamada de questão difícil, tá? Então, espero que vocês tenham entendido a questão, entendido como faz ela. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Eu acho que eu dei uma corrida nessa parte aqui, que era realmente a parte de resolução, então talvez vocês ficaram com alguma dúvida. Mas se não, deixa seu comentário, deixa seu like. Eu volto para a questão 6, que é uma questão bem rápida, a gente vai resolver ela bem simplesinha, vocês vão ver. Até a próxima.